Muito bem, irmãos. Então, nesse momento, eu quero com muito carinho aqui, junto com a igreja, receber o preletor dessa noite, que é o pastor Rogério Marus. Por gentileza, queria que você recebesse ele com carinho. Glória a Deus. Aleluia. Desculpa, eu falei só o pastor, mas é o pastor Rogério Marus e a sua esposa Flávia, a pastora Flávia. Glória a Deus. Por gentileza. Glória a Deus. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Que essa paz abundante de Jesus transborde ainda mais, porque essa paz já reina neste lugar, já reina dentro de nós. Essa paz que ninguém pode explicar, é uma fonte inesgotável de paz, porque o príncipe da paz, que é Jesus, reina no nosso coração. Que essa paz venha só aumentar a cada minuto neste lugar, em nome de Jesus. Pode tomar seu lugar, em nome de Jesus. Muito feliz de poder estar aqui com vocês, poder estar aqui nessa igreja tão querida, tão amada, e onde eu pude aprender a amar, aprender muitas coisas aqui neste lugar. Servir o tempo que estive aqui também, dando aula, ministrando em alguns congressos e também aprendendo muito. E a igreja cada vez mais linda. Parabéns, pastor André, aos pastores, pastor Rogério, sua esposa, que nos acolheu hoje lá no aeroporto, tão cedinho, nos levou para almoçar, aleluia. E eu vi que Rogério é uma coisa tremenda, irmãos, gosta de comer, aleluia. Depois do nome de Jesus, este nome é o nome mais doce, mais lindo, nome sublime, aleluia. Eu quero agradecer a esse casal tão abençoado que nos recebeu com tanta honra e tanto carinho, cuidando de nós nesse dia, em nome de Jesus. Queridos, eu muito feliz de estar aqui com Flávia. Nós viemos aqui com muita alegria no nosso coração mesmo, em servi-los nesses 2 dias, hoje à noite e amanhã. E depois desse recado, talvez vou estender um pouco mais a minha estadia aqui, aleluia, a festa do chocolate. Eu acho que deveria ser antecipada para sexta-feira, antes de eu ir embora, aleluia. Podia fazer 2 dias de festa de chocolate, quem concorda com isso? Está ligado na terra, nos céus, e vai ser uma festança, irmãos. Eu reconheço o meu pecado capital, sou chocolatra assumido, irmãos, eu confesso. Não tenho nenhuma vergonha de confessar, É difícil perder essas calorias, aleluia. Mas uma alegria muito grande poder estar aqui também, saber da pastora Dulce, que hoje está em casa. Fiquei tão feliz, o pastor estava me contando, toda vez eu vibro com isso, aleluia. A pastora tão querida, nós amamos muito a pastora Dulce. Eu toda vez que venho, seja na igreja do pastor Mendonça, pastor Denilson, sempre pergunto: e a pastora Dulce, como é que está? Às vezes que eu converso com o pastor, sempre pergunto da sua mãe, é uma serva do Senhor. A coroa dela já está carregada de pedras, aleluia, preciosas, porque é uma serva tão valorosa como essa. Cuidem bem dela, aleluia, amém, amados? Dê pouquinho chocolate para ela, porque agora não pode muito, Eu queria partilhar uma palavra ao seu coração. Abra comigo, por favor, na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 6. O salmista do teclado está por aqui, ou alguém pode me ajudar? Por gentileza. Efésios capítulo 6, este texto foi me passado como um texto base para esse congresso da família, e eu queria ler com você no início dessa pequena reflexão, dessa primeira noite.
Diz assim o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos ler todos juntos, não importa se sua versão é um pouco diferente da minha, não tem problema, mas vamos declarar, verbalizar isso sobre a nossa família em nome de Jesus. Vamos lá no versículo 1, vamos lá? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, a tua palavra é a verdade, Senhor. Obrigado porque esta verdade está diante dos nossos corações nesta noite. Eu te peço que pelo teu Espírito Santo ela venha a ser testificada no nosso coração, no nosso espírito. Senhor, não queremos apenas boas informações nesses próximos minutos, queremos o poder desta palavra transformadora, regeneradora, que tem o poder de curar, libertar, transformar todo conceito errado e trazer aquilo que é o conceito celestial dentro de nós, Pai. Senhor, de verdade nós estamos com os nossos corações abertos, Senhor. Viemos aqui não é mais para um congresso como muitos já participamos, mas que esse seja o congresso nas nossas vidas e nas nossas famílias, Pai. Que a cada minuto, Senhor, aumente as águas do teu Espírito, ao ponto de se formar um rio, aonde estas águas nos levarão para onde o Senhor quiser. Estas águas que fluem do teu trono, que saciam a sede de cada coração sedento neste lugar. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Fala, Senhor. Passeia em nosso meio, Jesus. Toca cada vida, toca cada família, toca cada casal, a cada filho, a cada pai, a cada mãe, Senhor. Toca, Senhor. Um toque do Senhor basta, Senhor, para tudo ser transformado. Um toque das tuas mãos de amor, Pai, que basta, Senhor, para tudo ser renovado, a luz voltar a brilhar, Senhor, o céu se abrir. Toca, Senhor, em cada lar aqui representado, Pai. Não importa se você está aqui só, Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um dentro de uma família para começar uma linda obra. E você foi escolhido para isso, Pai. Toca nesta vida, Senhor. Em nome de Jesus, você pode colocar a sua família diante do Senhor agora em oração. Você pode citar o nome dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Você pode citar o nome do seu pai, da sua mãe. Você pode citar o nome dos seus netos. Cite agora em nome de Jesus. Abençoe a cada um deles, Pai. Nós abençoamos a família, Senhor. Abençoamos, Senhor. Quero abençoar a vida da Flávia. Quero abençoar o meu lar. Quero abençoar a minha casa, Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, Pai. Servimos com alegria, Senhor. Pai, a maior alegria do nosso coração é proclamar o amor de Jesus. Este amor primeiramente testificado em nós, dentro de nós. Pai, obrigado, Senhor, pela família que o Senhor deu. Obrigado, Pai, pelo meu cunhado, pela minha cunhada, pelos meus sobrinhos, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Obrigado, Senhor, por toda a parentela, toda a família que o Senhor tem dado a mim, Senhor, a cada um neste lugar. Obrigado, Senhor, que todas as obras do diabo sejam desfeitas, caiam por terra em nome de Jesus. Pai, tudo aquilo que é seta maligna, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir, Pai, seja antecipado pelas tuas mãos poderosas, Senhor, desfazendo as obras do inimigo contra a nossa casa. Senhor, nenhuma arma forjada contra a nossa família prosperará em nome de Jesus, Pai. Mas sobre a nossa vida não vale encantamento, sobre a nossa família não vale encantamento, mas sobre a nossa casa, a nossa família está a bênção do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir mais forte Jesus, aleluia.
Uau! Quero convidar você também a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, por gentileza, rapidinho. Se não encontrou ainda, é só fechar a Bíblia, virar a primeira folha, aleluia. No iPhone, no celular já não dá isso, né? Tem que pôr o dedinho aí. Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele autoridade, domínio, governo sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vou repetir: homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para o mantimento. Versículo 4 do capítulo 2 agora. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vamos ler o versículo 8 todos juntos, vamos lá? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Até aqui. Veja, querido, é tão sublime esse tema que vocês estão abordando. É tão necessário isso dentro da igreja, abordar temas como esse em relação à família, unindo gerações. Sabe por quê, pastor? Porque o maior plano de Deus para mim e a sua vida, para minha vida e a sua vida, este plano não está numa perspectiva de indivíduo, apenas no individual. Quando Deus olha para mim, Deus olha para você, e aquilo que Ele começou na minha e na sua vida, Deus está olhando lá na frente. Deus está olhando não só para mim, mas Deus está olhando para as gerações que estão diante de mim, porque o plano perfeito de Deus sempre foi um plano geracional. O grande problema é que nós pensamos: Deus me salvou, eu aceitei Jesus e está tudo ok. Não, quando eu e você aceitamos a Jesus, este plano de Deus de redenção, de justificação, de salvação, de perdão, de nos levantar como uma carta viva agora para Ele escrever uma história de restauração, de mudança, para que todos possam ler, como Paulo diz que somos essa carta viva, ler esta obra redentora de Cristo em nós. Mas, querido, não é apenas um projeto num indivíduo. Por isso, a todo momento, desde o início das Escrituras, Deus vai se revelar como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Ele faz questão de mencionar as gerações, porque quando Deus começou algo na vida de Abraão e depois transformou para Abraão, Ele já estava pensando no Isaque, Ele já estava pensando no Jacó, Ele já estava pensando no Israel. O plano perfeito de Deus sempre será um plano geracional, unindo gerações, perpetuando gerações. E sabe qual é a grande estratégia do diabo? Paralisar este plano de Deus geracional. O que ele faz? Ele vem atuar dentro das famílias, dentro dos lares, das casas, para que não haja a continuidade geracional, para que aquilo que Deus derramou e estabeleceu uma herança, aquilo que Jesus trouxe para aquela vida, dentro daquela família, pare ali, não perpetue adiante naquelas gerações seguintes.
Por isso, quando Deus te salvou, Deus já estava pensando nos seus filhos, Deus já estava pensando nos seus netos, Deus já estava pensando nos seus bisnetos. O plano perfeito de Deus vai muito além daquilo que eu e você podemos imaginar. Posso ouvir um amém? Por isso, quando nós brincamos com família, nós estamos brincando com gerações. Marido, quando você brinca de ser marido, você não está brincando apenas com um casamento, com uma relação conjugal, com a sua esposa. Você está brincando com um plano perfeito de Deus que trata de gerações. O que está em jogo não é apenas um indivíduo, um casamento, uma única família. O que está em jogo são gerações que estão por vir. Quando Deus chegou para Abraão e disse a Abraão, no capítulo 17 de Gênesis, Ele diz: eu faço contigo uma aliança, eu multiplicarei a sua descendência, e etc, etc, etc. Chega um momento que ele diz assim: Abraão, eu só te peço uma coisa neste ano. E a Bíblia cita naquele texto que Deus fala com ele aos 99 anos. Abraão, eu só te peço uma coisa neste ano aos 99 anos: ser perfeito, seja santo, anda na minha presença. É o que eu te peço, Abraão. E então farei de ti pai de multidões, colocarei sobre ti os reinos, os povos e etc. A minha pergunta é: por que aos 99 anos Deus fala isso com Abraão? Ser perfeito, anda na minha presença, viva a santidade. Por que não falou com 75 anos, quando Deus fez a promessa de Isaac, um filho, sendo sua esposa Sara estéril? Por que Deus não falou com Abraão esta palavra: ser perfeito, anda em santidade, olha, anda na minha presença? É algo muito decisivo que está prestes a acontecer na sua vida e na sua geração, aos 80 anos. Sabe por quê? Aos 99 anos Deus falou isso com Abraão, porque aos 75 anos Ele havia feito uma promessa para Abraão: você vai ser pai. Passam-se os anos, nada acontece. Mas Abraão não duvidou por incredulidade da promessa que Deus havia feito, diz Paulo em Romanos capítulo 4, verso 16 em diante. Abraão não duvidou daquilo que Deus havia prometido, sabendo que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Deus fala com ele: olha, seja santo, viva em santidade este ano aos 99 anos. Sabe por quê? Porque é este ano, uau, que você vai lançar o sêmen. O que está em jogo não é apenas sua vida, Abraão, não é apenas a santidade que você vai viver e demonstrar a mim. O que está em jogo é uma próxima geração que vai surgir, vai nascer, e ela vai carregar uma marca e uma semente de santidade. Ei, amado, quando Deus trata de família, Deus está tratando de um plano geracional. Quero falar um pouco disso mais amanhã. Mas veja, Deus coloca a Adão e Eva num lugar chamado Jardim do Éden. E esse Jardim do Éden era um lugar maravilhoso. Tinha toda a infraestrutura para Adão e Eva viver do bom e do melhor. Adão e Eva poderiam desfrutar de tudo aquilo que eles tinham de melhor. Deus havia feito para eles do melhor. Não havia contas para pagar, alô? Não tinha problemas, meu irmão, de trânsito, não tinha a IPTU para pagar, não tinha IPVA, não tinha nada. Não tinha folha seca caindo da terra, não tinha a poluição, não tinha água poluída. Meu irmão, o rio, as águas eram cristalinas, tudo estava em perfeito equilíbrio e harmonia, os frutos perfeitos nas árvores. Tudo isso antes do pecado. Deus cria um lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden e coloca Adão e Eva, a família, a primeira família, num lugar de delícias. A palavra Éden, o nome Éden significa lugar de delícias. Diga comigo: Éden significa lugar de delícias. E então Deus pega o homem que acabara de criar sua imagem e semelhança, pega a mulher que acabou de criar da costela de Adão, e ele pega essa primeira família e coloca num lugar de delícias, chamado Jardim do Éden. E Deus traz uma ordem para aquela família: vocês precisam viver o poder do governo, da autoridade. Eu quero que vocês dominem, eu quero que vocês governem, eu quero que vocês exerçam autoridade sobre esta terra que eu coloco vocês.
Veja, Deus não apenas estava pensando num homem, Deus não queria apenas uma palavra de governo para Adão, nem apenas para Eva. Deus está colocando a família num lugar chamado Éden, e diz: sobre esta terra eu quero que vocês exerçam a autoridade, a influência. Vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre os répteis. Eu quero que vocês exerçam governo, exerçam autoridade, e essa autoridade que eu já coloquei em vocês. E sabe o que acontece? Todos os dias Deus estava naquele jardim do Éden. Todos os dias Deus estava ali presente, a sua glória manifesta, a sua presença real. Havia uma comunhão perfeita entre a família e Deus, Deus e a família. Diga comigo: havia uma comunhão perfeita entre a família e Deus e a família. Você pode imaginar Adão e Eva, a primeira família antes do pecado. Não tinha nada que bloqueava, nada que impedisse eles de viver nessa plena comunhão. Todos os dias, na viração do dia, Deus se apresentava a eles no jardim, no lugar de delícias, e diz: eu não vejo a hora de estar com você, Adão, não vejo a hora de estar com você, Eva. Eu não vejo a hora de estar com esta família que eu acabara de criar. E deleguei a eles autoridade, para que eles influenciem essa terra com autoridade. Todos os dias Deus fazia questão de estar lá. Deus não batia cartão por obrigação. Deus não falava: meu Deus, né? Ele mesmo falava: meu Deus, tenho que ir lá de novo, como eu prometi para eles. Não, Deus não via a hora de estar com a família. E creio eu que a família, Adão e Eva, não via a hora de estar com Deus na viração do dia. Sabe por que o jardim do Éden de fato era um lugar de delícias? Não era pela infraestrutura apenas que Deus deu para o homem, tudo do bom e do melhor para eles usufruírem. Jardim do Éden era um lugar de delícias porque Deus estava no meio da família. Eu vou repetir: Deus estava no meio da família. O relacionamento desta família com Deus e de Deus com esta família era desprovido de qualquer interesse. Alô? Esta família se achegava a Deus todos os dias, e Deus se achegava a esta família com seus corações desprovidos de qualquer interesse. Deus não queria nada em troca com Adão e Eva, e Adão e Eva não queria nada em troca com Deus. Eles apenas queriam estar na presença de Deus, e Deus na presença desta família. Eles queriam desfrutar um do outro, eles queriam que um pudesse desfrutar da presença do outro. E meu irmão, a base deste relacionamento, família, Adão e Eva, é Deus, Deus e família. A base desse relacionamento era o primeiro amor. A família se achegando a Deus porque amava a Deus, e Deus se achegando à família porque amava a família. Alô? Igualzinho hoje nas igrejas. Uau! Quantas vezes nós estamos na igreja porque precisamos de um milagre? Quantas vezes nós estamos na igreja, talvez você esteja nesse congresso porque o teu casamento está à beira da falência. Quem sabe você está aqui hoje clamando pelos seus filhos que estão nas drogas. Mas no início Deus não criou a família para isto. Deus não queria uma família que se achegasse a Ele com interesses. Deus, o Senhor pode fazer algo por mim? Não. Deus queria uma família que se apresentasse diante dEle desprovido de interesses, dizendo: é apenas porque eu te amo, Senhor. Eu quero estar contigo, eu quero receber de Ti tudo aquilo que são os Teus atributos, inclusive esta autoridade, para exercer e influenciar esta terra debaixo de governo e autoridade. O que eu quero trazer nesta noite, amados, pastor, é apenas uma introdução que eu quero completar amanhã. Não adianta a gente falar de marido, de esposa, de papel de filhos, de casamento, de princípios, fundamentos da família, sem antes falar da questão individual da família. Marido, pai, homem, esposa, mãe, mulher de Deus, filho. Como nós lemos Paulo dizendo, o papel do filho que tem que honrar pai e mãe, dos pais de não gerar discórdia dentro da família. Deus quer trabalhar nesta noite primeiramente no indivíduo, comigo, com você. Sabe por quê, meu irmão? Você e eu já participamos de tantos congressos de família. Eu e você já participamos de tantos congressos de casais, os casados.
Eu e você já participamos, jovens, de tantos congressos de filhos. Nós sabemos os fundamentos, conhecemos a palavra, sabemos sobre autoridade espiritual, sacerdote do lar, a mulher submissa, a sabedoria no falar, amar incondicionalmente. Nós sabemos tantos fundamentos. Mas sabe o que Deus ministrou ao meu coração, pastor? O que eu tenho visto nas igrejas viajando nesses 26 anos e principalmente nesses últimos 5 anos, é que as famílias estão sendo assoladas, destruídas. O diabo tem prevalecido em muitas famílias que estão inseridas dentro da casa de Deus, no reino de Deus. Você pode dizer, pastor, como é que o diabo prevalece estando inseridos no reino de Deus? Meu irmão, você vai entender nessa noite como o diabo usa de uma estratégia para se infiltrar. E quando ele mexe com o pai da casa, ele mexe com o homem, o marido, pode ter certeza, ele vai mexer com a esposa no casamento, ele vai mexer com os filhos, ele vai mexer com os netos. O diabo vai afetar todos dentro da casa. O diabo não precisa dos dois, não precisa dos três. O diabo só precisa de um. Se ele conseguir pegar pelo filho, ele vai mexer com os pais, ele vai mexer com o casamento, ele vai mexer com os irmãos. Se ele pegar a esposa, ele vai mexer com o marido, vai mexer com o casal, vai mexer com os irmãos, e assim sucessivamente. O diabo só precisa de um. E você pode dizer, pastor, eu não vivo esta família no lugar do Jardim do Éden, um lugar de delícias. Minha casa não é um lugar de delícias. Quando fala de unir gerações, eu vejo os meus pais, filhos, netos. Não é tão assim lugar delicioso quando junta todo mundo. Alô? Principalmente quando o Flamengo perde, aleluia. Uau. Pastor, essa não é a minha realidade. Eu e minha casa não vivemos essa realidade. Meu casamento não é esse lugar de delícias, como o Senhor está dizendo. Os meus filhos não estão vivendo esta plenitude de bênçãos, de lugar de delícias em Deus, um jardim do Éden. Deixa eu te dizer algo, amado. O início de todas as coisas, a gênese dos céus e da terra, o início da família, foi assim. Deus criou o homem e mulher e colocou num lugar de delícias, aonde ele se encontrava todos os dias com a família, e a família tinha um encontro real com Deus todos os dias. E então você vai ver no capítulo 3, não dá tempo da gente ler, leia em casa depois. Quando a serpente vem e engana o homem, você já conhece a história, e eles comem do fruto daquela árvore que não poderiam comer, na qual Deus disse, no dia que dela comer, certamente morrerás. E então chega no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus chama Adão, diz assim, onde estás? E no versículo 4 em diante a Bíblia diz que então ele respondeu, olha só, ele ouviu Deus ainda, mas ele já tinha pecado, mas ele mesmo assim ouve a Deus, e a Bíblia diz, eu me escondi porque eu tive medo. E então você começa a ver o papel do homem, o papel da mulher, o papel do marido, da esposa. A deformidade começa a vir no capítulo 3 em diante. Esse homem, espírito, alma e corpo, agora totalmente deformado, totalmente ferido, machucado. A mulher vai gerar filhos em meio a dores de parto. O homem, do suor do seu trabalho, ele vai ter que se sustentar agora. Um acusando o outro, Adão, o que você fez? Você comeu do fruto? Não foi eu, Deus, foi a esposa. Já viu isso em casa? Aleluia. Não é a síndrome adâmica. Não foi eu, Deus, foi a esposa. O que você fez, Eva? Não foi eu, foi a serpente. A irresponsabilidade começa a tomar conta de uma família. Acusação, medo, insegurança, vergonha. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora eles tiveram que coser a folha e colocar, porque agora eles sentiram vergonha um do outro. Um homem agora, uma mulher, uma família que começa a ter problemas sérios dentro de um contexto familiar. Você pode dizer, pastor, antes no Jardim do Éden era perfeito, e agora fora do Jardim do Éden, o caos está tomado dentro da família. Sabe por que o mundo está do jeito que está, como nós vimos aqui? Guerras, destruição, violência, morte. Eu estava em Minas agora, 2 dias atrás. Eu estava conversando com um homem no centro da cidade, um amigo, e ele disse, pastor, acabei de vir do velório. E ele falou, pastor, é triste, né? Não sei se o pastor tem atendido casos assim, mas acabei de vir no velório, um homem de 50 anos, novo,
acabou de se enforcar aqui na cidade. 50 anos, deixou a sua esposa, deixou os seus 2 filhos, creio eu. E eu perguntei a ele, esse homem tinha problema na família, o casamento dele, esse problema financeiro, a empresa dele quebrou. Ele falou, pelo contrário, pastor, ele vai super bem financeiramente, em casa parece que tudo vai bem. E eu saí dali perguntando comigo mesmo, como é que um homem de 50 anos se enforca? Como é que um homem abandona todo um projeto geracional da família, se pendurando numa corda? Sabe por quê, amados? O diabo não está brincando. Nós estamos brincando de família de Deus, mas o diabo não está brincando. Nós estamos brincando de sacerdotes do lar, nós homens, mas o diabo não está brincando. As irmãs, mulheres estão brincando de mulheres idôneas, intercessoras, sábias, a mulher que edifica, mas o diabo não está brincando. Filhos que desonram os pais, que envergonham o nome da família, que desonram o pai e a mãe na frente de todos, brincando com a família. Mas deixa eu te dizer, filho, o diabo não está brincando. Porque será que o mundo está nesse caos? Sabe por quê? É apenas de fato, como foi falado, o resultado do estado das famílias. Uma família que vive fora do jardim do Éden, e famílias que vivem dentro do jardim do Éden. Você, meu irmão, vai notar daqui para frente cada vez mais Deus fazendo a diferença de famílias que conseguem viver ao seu jardim do Éden espiritual, e famílias que estão totalmente fora do jardim do Éden, fora da presença de Deus, fora da cobertura e da proteção de Deus, fora da bênção de Deus. A minha pergunta é, você está no jardim do Éden? A sua casa está no jardim do Éden hoje? As suas gerações estão no jardim do Éden hoje? Ou a sua família está fora desse lugar de delícias que Deus propôs em Cristo Jesus para te dar? Aonde a sua casa se encontra? Mas como disse, Deus quer trabalhar no indivíduo. Antes de você falar, pastor, você não conhece meu marido, é por isso que lá em casa a coisa está feia. Antes de você falar para o seu marido, antes de você falar da sua esposa, meu problema lá é a Jezabel, pastor, olha, a coisa está... Antes de você falar dos seus filhos, que essa primeira noite é apenas uma noite de introdução, que seja uma reflexão no individual. Seja você o pai, seja você o marido, seja você a esposa, seja você o filho, em que lugar eu me encontro? E sabe uma palavra que Deus me deu, pastor? Porque a família hoje perece tanto, os relacionamentos perecem tanto. É porque existe um pecado dentro da família que precisamos confessar nos dias de hoje. Precisamos confessar um pecado que está tão diante de nós todos os dias. E eu quero denunciar esse pecado que destrói indivíduos, destrói relacionamentos e destrói famílias. Eu quero denunciar aqui o pecado da idolatria. Pastor, você veio no lugar errado, no congresso errado. Não tem ninguém idólatra aqui. Eu também pensava que eu e minha casa não tínhamos idolatria dentro de nós e dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Também pensava que não praticaria jamais a idolatria, o pecado da idolatria, por ser uma coisa que a gente associa aos pagãos. Apontamos o dedo para eles e dizemos, eles são idólatras. Olha a imagem na igreja deles, olha o pingente que ele carrega da Aparecida, olha o brinco da imagem tal. E então jogamos aquilo que está em Êxodo capítulo 20, onde a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, e nem fará para ti imagens de escultura, e nem coisa semelhante alguma a essa. Onde Deus traz as leis, e Ele abomina o pecado da idolatria. Deixa eu fazer uma pergunta a você, amado do Senhor. Aquele contexto de Êxodo 20, onde fala das leis do Senhor para aquele povo, Deus está falando com o povo pagão ou com Israel? Deus está falando com o seu Israel. Quando Deus estabelece as leis, não adulterarás, não matarás e não roubarás e tal, Ele também diz a respeito da idolatria, o pecado da idolatria. Não está falando para o povo pagão, está falando para o seu Israel. Nós nos blindamos, a igreja evangélica, as famílias evangélicas se blindam
em relação ao pecado da idolatria, porque para nós, quem pratica isso são os pagãos, aqueles que não têm Cristo, aqueles que não conhecem a palavra, e aqueles que têm as suas imagens em casa. Mas abra o teu coração nessa noite e deixa o Espírito Santo testificar esta palavra ao teu coração. Sabe, amadas, eu escrevi algo aqui no meu simples esboço, a caneta. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu vou repetir. O meu, a começar comigo, o meu e o seu coração é uma fábrica de ídolos. E quando nós olhamos para o pecado da idolatria dentro de nós, você vai ver daqui a alguns minutos o quão terrível é este pecado na vida de um marido, na vida de uma esposa, na vida de um filho, e a consequência que traz dentro de uma família. Pastor, eu não me prostro nem acendo vela para nenhuma imagem. Sabe o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você diz: sem isso eu não posso viver. Isto é pecado de idolatria. Sabe o que é idolatria? É quando nós amamos algo mesmo que abençoado e colocamos este algo acima de Deus. Você está praticando idolatria. Quando você faz algo e tem algo, e você coloca este algo acima de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, da palavra de Deus, isto é pecado de idolatria. Quem sabe, dentro de um contexto familiar, num congresso de famílias, o seu próprio filho se tornou um ídolo dentro da sua casa e no seu coração. Aqui no Rio não tem esse problema nas igrejas, mas em São Paulo, o casal, quando tem o filho, ele parece que some da igreja. Ele vai, consagra, o pastor levanta, quase o bebê cai, né? Já viu? Criança sempre se mexe na hora que o pastor vai levantar. E aí, é aquela coisa para, né, a gente não derrubar a criança. Aí consagra, abençoa, vai a família toda. Aí passa 6 meses, você encontra a família na rua. Ô irmão, saudades. Faz tempo que vocês não vão na igreja, pastor. Sabe o que é? É o bebê, né, pastor? Você sabe que... Alô? Passa um ano. Uma família da igreja passou um ano. E o argumento era sempre o primeiro bebê deles. Colocaram dentro de uma redoma, uma bolha. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Quando o seu filho, que é a herança do Senhor para você, pai, para você, mãe, esse filho se torna um ídolo no seu coração. Esse filho está acima de Deus, das coisas de Deus. Isto é pecado de idolatria. Esse filho se torna um ídolo no seu coração. E esse pecado de idolatria está te tirando do jardim do Éden, o lugar onde Deus ordena a sua bênção sobre a casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. E então você sai do jardim do Éden para viver as deformidades da família, como Adão e Eva viveram quando saíram daquele jardim. Quantas coisas que nós temos como pecado de idolatria hoje. A sua família talvez está se deteriorando, e o sacerdote do lar, o pai, o marido, o homem da casa, ele talvez fica 8 horas assistindo o futebol da Copa. E não é pecado assistir futebol, amém? Mas quem sabe você consegue assistir 4 jogos num dia, e você passa o dia em frente a uma televisão, e você olha para trás naquele dia, e você pergunta para você mesmo: eu não consegui ter 1 minuto sequer orando, buscando a Deus. Eu não tive 5 minutos com a minha família, nem para agradecer o alimento daquele dia. Quais são os ídolos que estão sendo fabricados dentro de nós, que estão matando a autoridade de Deus na nossa casa, na nossa vida, roubando esta autoridade? Por isso somos famílias fracas, somos famílias que vivem de aparência, somos famílias que vivem apenas para demonstrar às pessoas uma espiritualidade que não existe. Esta é uma noite, meu irmão, de conserto no individual. Eu como marido, como homem, como pai, a você como mãe, como mulher de Deus, você como filho, olha para o seu coração e vê se não tem algum ídolo, coisas que estão acima de
Deus, que estão roubando você de Deus, roubando você da casa de Deus, roubando você da palavra de Deus, roubando você da vida de oração, do seu jardim do Éden, deste lugar de delícias no encontro com Deus. Eu não sei no Rio, mas me dá uma impressão que as pessoas estão cansadas. As pessoas entregando os ministérios. Pastor, faz aí porque já dei o que tinha que dar. Pastor, não conta comigo, eu vou até aqui. Pastor, orar às 5 da manhã, campanha de oração 5 da manhã nesse frio, pastor. Eu oro lá, Deus vai ouvir no monte da coberta lá também, pastor. Mas não conta comigo para vir na igreja, no negócio de oração. Estudo da Bíblia. E aí você começa a entender o porquê que esse marido, porquê que essa esposa, porquê que esse filho, porquê que essa casa está se deteriorando sutilmente. Porque Deus começa a olhar para o coração e começa a ver os ídolos que estão dentro de nós. E esses ídolos estão sutilmente nos tirando do lugar do jardim do Éden, da presença de Deus, como Adão e Eva, todos os dias, eles tinham um encontro com Deus. Aquele lugar só era um lugar de delícias, porque Deus todos os dias se fazia presente, Ele se manifestava, o seu amor era derramado, a sua alegria era derramada, o seu favor era derramado, as suas misericórdias eram derramadas naquele jardim do Éden, a sua glória enchia aquele ambiente, o seu amor invadia os corações daquela família. Mas nós hoje temos tempo para tantas coisas, tudo e para todos, mas não temos mais tempo para Deus. A nossa família está morrendo, o casamento está morrendo, os filhos estão morrendo, e para nós está tudo bem. Não está tudo bem. O diabo não pode roubar a autoridade da família, uma família que vai influenciar não só a minha casa, as gerações da minha família. Eu, os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, todos vão escrever uma história nesta terra, todos vão escrever uma história nesta terra, todos vão ser e fazer a diferença nesta terra. Você tem coragem de abrir um texto, Salmo 115, só os corajosos. Se o irmão tiver com a Bíblia fechada, fala: eu sei, está difícil hoje, mas fala para ele: abre, vai ser bênção. Pastor, será que eu tenho algum ídolo no meu coração? Eu vou te dar os sintomas, e então você vai poder discernir se existem ou não alguns ídolos no seu e no meu coração. Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não? Vamos com mais fé: tem boca e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Suas mãos não? Seus pés não? Som nenhum lhe sai da sua? Torne-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Uau! Vou repetir o verso 8. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Sabe o que o salmista está dizendo? Quando existe o pecado da idolatria dentro de nós, nós nos tornamos igual a um ídolo. Nós começamos a viver como a imagem de um ídolo. Tem olhos e não? Tem olhos e não? Tem ouvidos e não? Tem nariz e não? Suas mãos não? Seus pés não? E não sai som da sua? Começa a perceber dentro da sua casa. Olha para a sua família hoje. Aonde está a voz de autoridade do seu pai? Aonde está a voz que sai da garganta de uma mãe sábia, que tem valores do reino de Deus, tem a palavra de Deus para profetizar no momento certo e na hora certa? Aonde estão estas vozes proféticas?
Aonde estão essas vozes trazendo direção para os filhos, dando direção de Deus para aquela família? Deus está nos levando aqui. Deus quer que até o final do ano cheguemos ali. Aonde está a voz desta família? Aonde está a voz desse sacerdote? Aonde está a voz desta mulher sábia? Pastor, na minha família não tem mais uma voz de Deus. Então existe pecado de idolatria. Marido, qual foi a última vez que você teve visão de Deus? Ei, amados, marido, homem de Deus, sacerdote do Senhor, qual foi a última vez que você pode virar para a sua família e dizer: Deus, enquanto eu orava, Deus me deu uma visão. Olha, Deus vai nos dar isso, Deus vai fazer isso. A estratégia que Deus está me dando é essa. Temos olhos, mas pastor, não enxergamos mais, e a nossa família está morrendo, porque existem sacerdotes cegos, como diz a palavra em Levíticos. Tem olhos, mas não veem mais. Tem ouvidos, mas não ouvem. Amada esposa, mulher amada, mãe, qual foi a última vez que você ouviu Deus sussurrar no jardim do Éden, no seu lugar da intimidade, e você virou para o seu marido e disse: olha, benzinho, olha, eu ouvi Deus falar comigo, e Deus falou isso. Deus falou que Ele te ama, Deus falou que Ele vai fazer isso. Qual foi a última vez que Deus sussurrou e você ouviu? Temos ouvidos, mas não ouvimos mais a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos ouvidos para ouvir todo mundo nessa internet, que com um clique do seu dedo, quem sabe você está mexendo nessa internet agora, quem sabe está ligado, esperando a ligação de alguém, e não é capaz de desligar, nem apenas quando está diante de Deus. Ei, amados, como é que nós vamos ouvir Deus, se nós temos ídolos como nós temos aqui? Meu irmão, o celular se tornou um ídolo no nosso coração. Fica, meu irmão, um dia sem o seu celular no bolso, fica sem o seu celular, meu irmão, 50 minutos para ver o que vai acontecer. O desespero. Numa dessas viagens eu fui almoçar, o pastor me levou para almoçar, eu pus em cima da mesa. Até para almoçar a gente põe esse negócio em cima, esse trem em cima da mesa. Aí fica lá. Aí eu saí percebido. Flávia sempre diz que eu esqueço as coisas, né? Sempre fico no hotel, fica gravata, fica terno, meia, sapato. Irmão, cheguei no hotel, bati a mão no bolso, aquela sensação, cadê? Eu nem lembrei da esposa, eu lembrei do... Alô? Meu irmão, me deu um desespero. Não é uma coisa assim: ah, pastor, vamos lá ver se está lá. Me deu um desespero, porque eu já pensei em lista telefônica, contatos, pessoas, falar, vozes, internet, recados. Quanto tempo você usa isto? E quanto tempo você está vivendo o seu jardim do Éden com Deus? E a sua família não mais exerce autoridade, porque os ídolos estão dentro do nosso coração. Amamos mais isso do que Deus, amamos mais isso do que a palavra de Deus. Ah, pastor, não é verdade? É. Quanto tempo você diariamente tem aqui? E quanto tempo diariamente você tem aqui? Talvez você lê a Bíblia só quando o pastor vai no culto e pede para você abrir a Bíblia num lugar. Mas deixa eu te dizer, Deus está mudando essa sorte. Deus está levantando famílias que têm olhos e podem ver, têm ouvidos e podem ouvir a voz do Senhor. Famílias que, para exercer a autoridade do Senhor, precisam enxergar primeiramente o Senhor, ouvir primeiramente o Senhor. Oh, amados, para que então haja uma palavra do Senhor na nossa boca, e então a nossa casa terá direção, em nossa casa haverá disciplina, em nossa casa haverá conselho, em nossa casa haverá uma palavra profética, em nossa casa haverá uma palavra de fé. Em tanto meias palavras que são lançadas no mundo hoje, na mídia hoje, bombardeando a nossa fé, mas dentro da nossa casa, Deus vai encontrar uma família que conhece o Éden do Senhor, que conhece o jardim do Éden, um lugar de delícias, uma intimidade diária com o Senhor, um relacionamento diário com Deus. Esses ídolos não vão mais me tirar daquilo que é a presença do meu Deus. Se eu vou exercer autoridade, eu preciso viver com aquele que tem autoridade, eu preciso conhecer o Deus de autoridade, eu preciso caminhar e andar com Ele, que é o meu Pai, o meu Senhor, aquele que tem todo o tesouro para a minha vida.
os ídolos no nosso coração tomaram uma proporção de importância. Outro dia preguei na igreja sobre a diferença daquilo que é essencial e aquilo que é importante. Essas luzes aqui são importantes para clarear. Você lê a Bíblia, você me enxergar, eu te enxergar. Mas deixa eu dizer, essas luzes são essenciais para ter um culto. Se apagar a luz, a gente vai pregar no gogó mesmo aqui. Amém? O som é importante. É importante, mas se não tiver som também, a gente canta do mesmo jeito. Mas deixa eu perguntar para você. Essas colunas que estão ao redor das paredes ali, principalmente aquela do meio mais grossa, elas são importantes para a igreja? Elas não são importantes para a igreja. Elas são essenciais para a igreja. Porque se você mexer na metade dela, bater com o martelo e tirar uma lasca dela, você vai mexer em toda a estrutura de um prédio. O que é essencial? O que é importante? Por isso os casamentos estão como estão, os relacionamentos familiares estão como estão, as esposas estão como estão, morrendo, e o marido não ouve mais o Senhor, não consegue mais ver o Senhor, não consegue mais abrir a boca para ter uma palavra de direção para a família, uma palavra de esperança para sua esposa. Alguns anos atrás eu estava orando, indo para o final aqui, e eu parei de orar. Eu sempre fico quieto no meu cantinho, quero ouvir o Senhor falar, meu pai falar. E então quando eu estava ali, a única palavra que o Senhor falou comigo disse: idólatra. Irmão, era tudo que eu não queria ouvir. Idólatra. Para encurtar a história, meu irmão, eu pensei que era o diabo falando comigo, eu pensei que era tudo e todos, mas não jamais imaginaria que Deus falaria isso. Deus há tantos anos te sirva, há tantos anos pregando a tua palavra, ganhando almas para Jesus, viajando esse mundo afora. Deus, por amor do teu nome, 26 anos da minha vida, o último só fiz isso, Senhor. Idólatra. E então Deus começou a dizer: o seu ministério se tornou um ídolo no seu coração. Você tem tempo para pregar e assumir agendas para todas as igrejas e pregar na sua igreja, mas você não tem mais tempo de oração comigo. Você não tem mais o seu lugar do Éden, o seu lugar de delícias comigo. O seu CD que você acabou de gravar é um ídolo no seu coração. Porque nesses 8 meses você esqueceu da sua esposa, você esqueceu da sua casa, você esqueceu de mim. E só pensou em projetar música, em ensaiar, em ir para o estúdio e gravar. 8 meses de produção e fazendo e correndo. E você foi abandonando o seu jardim do Éden. Olha só como o pecado de idolatria mexeu com a família. Porque foi uma das piores épocas do nosso casamento. A pastora Flávia, que está aqui, minha esposa, ela passou um ano com uma luta muito grande. Tem um testemunho muito lindo hoje. Ela sabe o dia que começou e o dia que terminou. Um nível profundo depressivo. E sabe quem era que Deus queria usar para abençoar ela em um ano, todos os dias? Não era o meu pastor, não era o pastor dela. Nós temos os nossos pastores que nos pastoreiam. Não eram eles, não era o pastor da igreja vizinha, não era o meu pai, não era a minha mãe. Sabe quem Deus queria usar na vida da minha esposa, dentro da minha casa? Mas sabe o que Deus encontrou, pastor André? Deus encontrou um ídolo que tem ouvidos, mas não ouvia mais o Senhor. Tinha olhos, mas eu tinha perdido a visão do Senhor, perdido a visão da essência, perdido a visão do primeiro amor, da simplicidade do Evangelho, de pregar aqui simples, a simplicidade da vida de oração. Tinha garganta, mas não tinha uma palavra profética para liberar sobre a vida dela.
ela querendo ouvir todos os dias uma voz de um marido, de um homem dentro de casa: olha, você vai sair dessa. E quantas vezes eu me calei, não é porque eu não queria falar, não é porque eu não amava, eu até queria fazer, eu me esforcei 1 ano, ela sabe disso, 1 ano cuidando dela, mas foi 1 ano que eu tinha garganta, mas não tinha uma voz, porque eu ia falar o quê? Se eu estava longe do jardim do Éden, eu ia falar o quê? Eu não tinha palavras, eu não tinha uma palavra de Deus, porque não andava mais com Deus. Tinha pés, mas não andava mais. A minha vida ficou paralisada, a minha vida foi morrendo. E sabe quem foi afetado em tudo isso? Eu e a minha casa, que servíamos a Deus com intensidade, alegria. O nosso casamento, a nossa casa, o nosso lar, que era uma bênção. Nós estávamos vivendo o nosso jardim do Éden. Agora sutilmente os ídolos foram tomando conta. Meu irmão, as coisas foram tomando conta. E quando nós nos vimos, nós estamos fora do jardim do Éden, onde Deus tem um encontro com a família, e a família com Deus todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é mais valioso, o que é mais importante? Uma pedra ou uma folha seca? A pedra não foi criada, não foi feita para ter vida. A folha seca um dia viveu intensamente. Talvez a nossa família hoje está com a visão de Ezequiel, capítulo 37, um vale de ossos sequíssimos, diz a Bíblia. Quando a Bíblia diz que o vale estava cheio de ossos sequíssimos, isso revela duas coisas: o estado e o tempo. O estado deles estavam mortos, e o tempo, se os ossos estavam sequíssimos, eles não tinham morrido a semana passada e nem o mês passado, eles já estavam morrendo há muitos anos, o Israel de Deus, ao ponto de se tornar um vale cheio de ossos sequíssimos. Quem sabe a sua família, você diz: pastor, eu vim nesse congresso porque eu e a minha casa vivemos esse vale de ossos secos. As gerações precisam novamente ser restauradas, unidas. Nós precisamos do governo, a autoridade de Cristo dentro da minha casa. Essa é apenas a primeira noite, onde Deus não está falando primeiramente sobre a família como um todo. Deus está tratando primeiro o individual. Você homem, você mulher, você pai, você mãe, você filho. Olha para você, não acusa seu pai hoje, olha para você, filho. Não acusa sua esposa, olha para você, marido. Não acusa seu marido, olha para você, esposa. Não olha para os seus filhos, olha para você, pai, mãe. Quantos ídolos estão te tirando do jardim do Éden? Quantos ídolos estão te levando a uma sequidão espiritual? Quantos ídolos estão te tirando daquele lugar aonde você era um homem e uma mulher cheia da visão de Deus? Você ouvia Deus, não precisava nem pedir para ir na igreja. Todo dia era dia de culto, era dia de estar na casa do Senhor. Oh amado, eu amava a palavra e meditava nela de dia e de noite, como diz a Bíblia. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito, e então vou prosperar o meu caminho. Eu fazia isso. Hoje mal pego na Bíblia, hoje mal oro. Hoje é um peso às vezes ir na igreja uma vez por mês, e olhe lá. Isso é um reflexo do estado da nossa família. Famílias fracas, uma igreja fraca. Uma igreja fraca é uma igreja que não exerce autoridade. Igrejas vivas deixa de desempenhar um papel na política, no governo, na sociedade, no bairro, na escola, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na rua. Porque o vizinho vai dizer: é vocês que vão falar isso para mim? Mas eu ouço todo dia uns gritos aí do muro. Você está falando do amor de Deus, paz, príncipe da paz, Jesus. Acho que quem está precisando de paz é vocês, porque é briga todo dia. Como está a sua família hoje, querido? Seja sincero. Mas antes de nós irmos amanhã na perspectiva da família de autoridade,
A minha pergunta é: como está você, primeiramente? Quantos ídolos estão dentro do nosso coração? Quantos são os ídolos? Preste atenção nisto. Se o diabo não me pegar e não te pegar pelo caminho do pecado, o diabo vai tentar fazer de tudo para nos pegar pelo caminho do entretenimento. Não vai faltar coisas para você fazer no seu dia a dia intensamente, agenda lotada. Eu não consigo pegar ele pelo pecado, mas eu vou encher ele de coisas. Vai ser Copa do Mundo, televisão, Jogo do Brasil, convite, churrasco, é videogame, é o celular, é internet, é computador. E sutilmente vai te tirando do jardim do Éden. E nós vamos vivendo como ídolos. Perdemos a visão, não ouvimos mais o Senhor, não andamos e corremos no propósito e o destino profético de Deus para a nossa vida. Temos a garganta, a voz de Deus para exercer autoridade, famílias para profetizarem nessa terra, como Ezequiel: eu vou profetizar vida. Mas aonde está a voz da família de autoridade? Se essa família está seca, como um vale de ossos secos. Aonde está a voz desta família? Aonde está o governo e a autoridade que Deus, desde a primeira família, Adão e Eva, Deus falou com eles: exerçam esse governo e autoridade na terra. E então passa-se geração em geração, a gente vê as famílias se deteriorando, morrendo, vivendo de aparência. Mas o problema não é a instituição família, como dizem por aí: a família está falida, a instituição família está falida. Mentira do diabo. O problema somos nós no individual. O marido está morrendo, a esposa está morrendo, o filho, a filha está morrendo. E então a consequência é dentro da família, uma família que já não tem mais o governo de Deus e a autoridade do Senhor. Essa é a primeira noite que eu quero, junto com você, colocar os nossos corações diante do Senhor e dizer: Deus, sonda e esquadrinha, vê se tem algum ídolo dentro de nós, Pai. Se algum ídolo que está tirando todo o meu tempo e dedicação, devoção, prostração, relacionamento, busca com o Senhor e as coisas do Senhor, Senhor, que esses ídolos sejam quebrados hoje em nome de Jesus no meu coração. Porque eu quero voltar junto com a minha família, não sozinho. Eu e a minha casa voltaremos ao jardim do Éden. Eu e minha casa voltaremos, e nós ouviremos Deus falar, nós profetizaremos, nós seremos levantados como uma família, como testemunha viva de um grande milagre do Senhor nesta terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por que será que Deus precisou levantar profetas como Ezequiel, Isaías, Jeremias, profetas menores? Por quê? Eu fui estudar esses profetas nessa perspectiva de ídolos. Sabe o que eu encontrei? Deus sempre precisou levantar os seus profetas, tanto os maiores como menores. Não foi quando só eles fizeram um bezerro de ouro, não. Você pode ver Isaías dizendo no capítulo 6, versículo 9, depois que ele diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí no verso 9 ele continua dizendo: como eu profetizarei no meio de um povo que tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem? Como eu vou profetizar para um povo assim? Jeremias a mesma coisa, ele desce à casa do oleiro, o barro se estraga na mão do oleiro e diz: assim é o meu Israel. E sabe qual era o pecado sempre de Israel? Um Israel que sempre foi se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Sabe quem sofria? As famílias e consequentemente toda a nação. Mas começava primeiro no individual. Por isso essa primeira noite não é hora de você bater no ombro da sua esposa e dizer: está vendo? Essa palavra é para você, fala a Deus. Essa noite não é para você bater no ombro do seu filho aí na frente e dizer: ouve o pastor aí, honra teu pai e tua mãe. Essa é a noite, a primeira noite para a gente olhar para dentro de nós, como Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo.
Homem, marido, sacerdote do lar, como você está com Deus? Esposa, mulher, sábia, idônea, mulher do Senhor, como você está diante do Senhor? Você está no primeiro amor como Adão e Eva antes do pecado? Você está naquele primeiro amor com Deus, com a palavra de Deus, vida de oração, de busca, você ouve e vê o Senhor? Filho, filha, como é que você está diante dos seus pais, diante da sua casa e principalmente diante do Senhor? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos por gentileza. Ó Deus e Pai, esta é a primeira noite, Pai, de muitas noites que teremos aqui, Senhor. E Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nessa noite venha tocar os nossos corações. Não queremos sair daqui sem o toque das Tuas mãos, Pai. Senhor, no nome de Jesus, tudo aquilo que nos tirou da essência do primeiro amor, nos tirou da posição que o Senhor nos colocou dentro da nossa família, tudo aquilo que matou, Senhor, a visão, tudo aquilo que matou, Senhor, a audição de discernir a Tua doce voz, Senhor, tudo aquilo que vem matando o nosso coração, Senhor, vem nos levando a um esfriamento, a religiosidade, a viver de aparência. Senhor, esses ídolos que tomaram uma proporção de lugar, o Senhor deixou de ser o primeiro lugar na minha vida, no meu coração, e outras coisas se tornaram primeiro lugar. Senhor, é uma noite de confissão, é uma noite de arrependimento, é uma noite, Senhor, de abrirmos o coração e dizer: Deus, leva, Senhor, eu e a minha casa, leva-nos ao jardim do Éden, leva-nos, Senhor, à essência onde tudo começou. Como diz Apocalipse, ao vencedor dali-ei que se alimente, ou da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Oh Senhor, o Senhor quer resgatar, nos levar a um lugar, eu e a minha casa, nos levar a um lugar, espiritualmente falando, um lugar de delícias, um lugar de alegria, um lugar de fé, de esperança, um lugar de governo e autoridade, um lugar de cura, de restauração, de transformação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, amado, só tem um caminho nesses próximos 5 minutos aqui que temos: o caminho do arrependimento. É o caminho do arrependimento. Eu não sei se você se sente confortável, mas o dia que Deus falou idólatra, eu dobrei o meu joelho e comecei a chorar. E chorei mesmo, irmãos, porque eu disse: Deus, eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu não quero, Senhor, morrer e matar a minha família e deixar de exercer essa autoridade e governo no Teu reino, deixar de escrever uma história nesta terra. Senhor, me perdoa. E comecei a falar nome por nome daquilo que tomou o lugar de Deus na minha vida. Tudo aquilo que tomou o lugar de Deus na minha vida, eu comecei a confessar. Eu queria, meu irmão, orar por você, talvez, que não tem forças nem para orar hoje, que quer vir aqui no altar, o altar aqui está aberto. Se você quer vir aqui, eu quero orar. Você não precisa falar que área você não consegue, você, talvez os ídolos que você tem, aquilo que você colocou em primeiro lugar na sua vida, mas talvez você sabe que precisa resgatar esta chama do primeiro amor, voltar com tudo para o reino de Deus, para a palavra de Deus, para uma vida de oração diária, uma vida de busca, uma vida de primeiro amor, de intensidade com as coisas de Deus, com a igreja do Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui rapidamente neste altar, se você precisa. Eu quero apenas tocar com as minhas mãos a sua vida, assim como depois aqueles nossos pastores oraram por nós, por mim, por Flávia, e nos tocaram e nos abençoaram. Venha marido, venha esposa, venha filha. Não culpa seu marido, não culpa sua esposa, não culpa seu filho, não culpa seus pais. Olha para você hoje só, olha só para o seu coração hoje e diga: Deus, eu permiti, não foi meu pai, não foi minha mãe, não foram os meus filhos, eu permiti, Senhor, tantas coisas tomarem o lugar que é do Senhor. O primeiro lugar é do Senhor. O Senhor não divide sua glória com ninguém, Senhor, com nada. E Pai, eu quero nesta noite renovar a minha aliança, eu quero renovar os meus votos, que o Senhor, Pai, pode tomar
tomar o teu lugar de honra, o teu primeiro lugar na minha vida, no meu casamento. Senhor, como marido, como esposa, como filho, como mulher, como homem. Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar. Vamos ficar em pé, amados, em nome de Jesus todos. Enquanto eles estão vindo, eu vou pedir a pastora Flávia me ajudar aqui à frente, o pastor André também, os pastores que estão autorizados a orar, que podem nos ajudar a tocar esses irmãos. Nós já estamos acabando, mais 2 minutinhos só. Você pode, pastor, me ajudar a orar. Esposa de pastor também, me ajuda a orar pelas mulheres, nos ajuda a orar em nome de Jesus, enquanto o louvor já está ali adorando, em nome de Jesus. Toca a vida deles e diga: Pai, leva ele novamente ao Éden, leva ele ao primeiro amor, leva ela, Senhor, à essência, volta novamente a ouvir Deus, a enxergar Deus, ter visão de Deus, sentir Deus. Isso é tão bom, isso reflete na família, mas começa no indivíduo, começa no nosso coração primeiro. Pai, igreja, vamos confessar os nossos pecados agora. Diga quem são os ídolos que tiraram o lugar de Deus no seu coração. Fala: Senhor, o celular tem sido um ídolo na minha vida, a televisão, Senhor, o Netflix tem sido um ídolo na minha vida, ou talvez, Pai, a minha família é um ídolo, meu filho é um ídolo, meu trabalho, o dinheiro é um ídolo. Senhor, me perdoa, confessa, amado. Fala: Senhor, eu não quero que essas coisas tomem o teu lugar, eu não quero, Senhor, me tornar como um ídolo, ter olhos e não ver, ter ouvidos mas não ouvir mais. Eu não quero ter garganta e não falar e profetizar o teu reino, a autoridade do teu reino, o governo do teu reino. Eu não quero ter pés e não andar, eu não quero ter pés e não sair do lugar. Chega de paralisia nas famílias, chega de paralisia na sua vida sacerdotal, chega de paralisia nas suas finanças, chega de paralisia na sua vida emocional, chega de paralisia na sua casa, chega de paralisia na sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rei malamas, sandalamas, rei malamas, secalamas, sem malamas. Receba, é Jesus quem está te tocando. Essas lágrimas são depositadas em odres de ouro. Ele toma o lugar dele novamente na tua vida. Quando você clama de todo o teu coração, Ele vem. Quando você busca de todo o coração, Ele vem. Ele vem como Ele ia todos os dias, como Adão e Eva naquele jardim. Sinta o abraço de Deus novamente. Sinta o perdão de Deus. Sinta. Deus te ama. Você e sua casa servirão o Senhor. Você é a mulher idônea, sábia, a mulher de Deus na sua família. Você é o homem, o profeta do Senhor na sua casa e na sua parentela. Você não pode desistir e abrir mão disso, mas é necessário restaurar o coração. É necessário restaurar o altar do coração. Todos os ídolos caiam por terra nessa noite, em nome de Jesus, 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 Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós consagramos esses homens, essas mulheres, pais, mães, filhos, maridos, esposas, nós consagramos no teu altar, consagramos desde lá do fundo, Senhor, até aqui à frente, todos lá em cima, nas laterais, todos, Pai, consagrados para essa semana ser uma semana decisiva, uma semana de mudanças, uma semana, Pai, onde tudo se fará novo, uma semana, Pai, onde o Senhor restaurará área por área, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que os olhos voltem a ser abertos, que os ouvidos voltem a ser abertos. Você ouvirá Deus, você voltará a ouvir Deus, você vai voltar a ter visões de Deus, você vai abrir a tua boca e abençoar vidas e famílias nessa terra. Você vai andar e correr com os seus pés, as suas mãos não estão paralisadas, elas serão mãos prósperas, que prosperarão, mãos abençoadoras, mãos que vão orar pelos enfermos e eles serão curados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, reacende essa chama do primeiro amor, reacende, Pai, essa chama do primeiro amor, reacende, Pai, reacende, Senhor, em cada família, em cada coração. Queremos voltar ao jardim do Éden, queremos sair por aquela porta dizendo: Deus, a partir de hoje
Eu volto ao caminho da oração, ao caminho da palavra, ao caminho da minha igreja, do meu ministério, do meu chamado. Eu volto diretamente, corro em direção ao Senhor. Eu vou correr em direção ao Senhor, porque isso vai refletir na minha família, dentro do meu lar. Eu sei que começa hoje comigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma mulher que está no nosso meio. O suicídio não é o caminho para a sua vida. O suicídio não é o caminho para a sua vida. Você não vai ter esses pensamentos mais. Você não vai mais viver com esse tormento de pensamento, se mata, dá um jeito, dá cabo na sua vida. Mentira, mentira do diabo, mentira do diabo. Quem é essa mulher que está aqui no nosso meio? Levante a sua mão se você for ousada. Hoje é uma noite de libertação na sua vida. Levante a sua mão, eu quero orar sobre a sua vida. É uma mulher que o Senhor me mostrava. Em nome de Jesus. Você, querida, levante a sua mão. Deus te ama tanto, Deus te ama tanto. Esse congresso de família mudará a tua vida e mudará a tua casa. Você pode dizer: isso é impossível, pastor, você não conhece a minha vida e não conhece a minha família. Eu não preciso conhecer, mas Deus está aqui. Ele é o Deus da vida e não da morte. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele te ama, Ele não desiste de você. Não desista dEle, não abra mão dEle. Volta para Ele hoje, corra para Ele hoje. Pai, eu repreendo esse espírito da morte na vida dela, e quero declarar: toda corrente seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toda corrente seja despedaçada em nome de Jesus. Que haja libertação na sua vida, amada. Receba o amor de Deus. O amor de Deus lança fora todo medo. Todo medo está indo embora hoje. Não tenha medo do amanhã, não tenha medo do seu futuro, porque Deus é contigo, em nome de Jesus. Uau, coisa linda. Alguma irmã pode dar um abraço nela, para ela sentir Deus abraçando ela. Deixa eu te dizer algo. Amanhã eu quero falar um pouco sobre essa trindade de Deus na família. Você sabia que a trindade revela o papel de todos nós na família? É um Deus que se revela em 3 pessoas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido, que amanhã o Senhor nos dê graça de falar tudo isso, esse plano geracional de Deus chamado família, para exercer governo e autoridade aonde Deus nos colocar como família, como indivíduos, famílias benditas do Senhor. Sua família é uma bênção. Projeto geracional de Deus, receba a bênção do Senhor. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia, amém. O congresso está começando. Eu vim para esse congresso, irmãos, com o desejo de que o Senhor fale comigo, de que o Senhor fale com a minha casa. E eu ouvi a palavra do pastor: isso é comigo, é com você, é com você, amém. Sabe o que você vai fazer amanhã? Você vai voltar amanhã. Amém? Mas você não vai fazer só isso, não. Você não vai se conformar em vir sozinho. Não é possível que você vai vir sozinho para receber sozinho. Eu tenho certeza que você saindo daqui amanhã, você vai ter a oportunidade de convidar outras pessoas, que eu creio que Deus já está falando aí no teu coração. Porque eu creio que Deus não apenas está derramando sobre a tua vida, mas Ele vai derramar muito mais na vida de outras pessoas. Amém? Todas as noites nós reservamos, ao final do culto, sempre reservamos não é coffee break, qual é o nome que a gente fala? Um lanche.
Procurei um nome melhor, mas não achei. Gente, nós todas as noites a gente está separando sempre, as equipes dos ministérios estão organizados, de quarta até domingo à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Sábado temos o festival de chocolate, tudo isso para quê? Para custear o nosso congresso. Então, prestigie esses irmãos, né? Hoje nós temos tortas, temos bolos, temos chá, temos café, temos mais o que, meu Deus? É isso aí, né? É isso aí, né? Então, irmãos, que Deus possa abençoar a sua vida, né? E eu queria realmente que você pudesse estar com esse coração entregue, amém? Vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, nós louvamos o Teu santo nome. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor realizaste nesta noite. Ó Deus, saímos daqui cheios. E com certeza nós vamos transbordar. E estaremos aqui, Senhor Deus, para continuar recebendo tudo aquilo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Pai, leva-nos debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, e nós louvamos e agradecemos ao Teu santo nome. E toda a igreja diga: Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa noite a todos.